10 horas e 49 minutos, falamos bastante, infelizmente, já disse que nós não somos um programa policial, não temos essa pretensão, não é exatamente a nossa praia, mas é inevitável falarmos de polícia e de violência, porque nós falamos de cidades. E hoje as pesquisas mostram que o principal assunto de preocupação da população é a questão da segurança pública. Nós estamos em contato com um especialista nesse assunto, estuda esse assunto, o coronel da reserva da Polícia Militar, ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva. Coronel, esse assunto deve ser o assunto dos próximos tempos aqui no Brasil. O senhor concorda? Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um na sua praia, sem exorbitar competências cada um da sua área, não? Bom dia para o senhor. Bom dia. Olha, na verdade é um assunto de antes, atualmente, e vai ser por muito tempo. O Brasil é um país violento, mas a violência é bastante desigual em termos de país. Nós temos reclamações aqui em São Paulo com o índice mais baixo da cidade de São Paulo, um dos índices mais baixos do mundo. A gente mede isso, a quantidade de pessoas que morrem a cada 100 mil habitantes. São Paulo está na faixa de 4 mortos, Salvador está na faixa de 50. O Nordeste todo está explodindo em violência. Bahia é o estado mais violento do país. Tem quase o dobro de mortes do estado de São Paulo, que é um estado com 3 vezes a população. A Amazônia está em uma situação extremamente dramática, não só com a violência urbana dos estados amazônicos, como também todo o grande problema do tráfico junto às fronteiras daquela região. Esse é um problema dramático. Vocês mencionaram a questão prisional das saidinhas. Saidinha é um dos menores problemas que nós temos na segurança. Só no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, um pouco mais de realismo nessa história toda, todo dia saem para a liberdade em torno de 300 presos, 10 mil por mês, por diversos motivos, né? Progressão de pena, ganhar a liberdade, ficar doente, 10 mil por mês que estão saindo da liberdade. Eu acho interessante falar em ressocialização. Eu fiz uma graduação em psicologia, 5 anos, mais 3 anos de mestrado. Eu não consigo entender como é que é um conjunto de pessoas atrás das grades, em poucas vagas para dormir, inclusive, vai reformar mentalmente, psicologicamente, socialmente essas pessoas. Ixi, acho que a gente perdeu contato com o coronel José Vicente da Silva e ele estava entrando para opinar justamente sobre aquilo que a gente conversava, né, Sabino? Essa forma como a ressocialização pode ser feita, ou deveria estar sendo feita. Ele começou mencionando a condição dos presídios, falando da realidade de São Paulo e também traçando um paralelo com a Bahia, que hoje é o estado mais violento e perigoso do Brasil. Você veja que interessante essa informação, né? Do ponto de vista de homicídios, ele estava dizendo que São Paulo é um dos melhores locais do Brasil, né? Porque os índices de homicídios são baixos se comparados a outras regiões da cidade. Se aqui a gente sente essa sensação de insegurança, imagine em outros pontos do país. Coronel já está na ponta da linha de novo. Coronel. Importante, diretamente ao nosso tema aqui, a sensação de segurança, a gente tende a entender que quanto mais preocupação com a segurança, maior seria, correspondentemente, aos índices, aos indicadores, ao conjunto de crimes praticados, principalmente os crimes violentos. Só que não é bem assim. Há muitas pesquisas feitas no exterior, também algumas feitas aqui no Brasil, mostrando que um problema da sensação de segurança está justamente na intensa exploração pela mídia dos casos mais violentos, que são aqueles mais raros. Mas, se tem uma ideia, o estado de São Paulo, com 44 milhões de habitantes, com mais de 300, em torno de 400 mil assaltos por ano, mais ou menos, juntando todos eles, apenas, muitas aspas, claro, 162 pessoas morreram em assaltos. É um dos índices mais baixos do país, mas o que se observa é o seguinte: a formação dessa sensação de medo, da insegurança, ela decorre muito mais, não da experiência pessoal da violência, ou da experiência das pessoas do nosso relacionamento, mas da intensidade com que esses problemas são noticiados. A mídia faz o seu trabalho, é claro, mas a gente sabe que esses casos mais incrivelmente violentos são aqueles que ganham mais tempo, repetem todos os canais, todos os horários. Eu estava em Tocantins na semana passada,
e estava vendo a televisão enquanto tomava café, mostrando os dramáticos problemas de violência de São Paulo, levando medo para a população lá do Tocantins. Essa é uma realidade nacional, é um problema internacional também. O que se observa aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um índice baixíssimo de assassinatos, que é o grande medo da gente, é morrer na violência. Mas também os roubos, que é os assaltos famigerados, que a gente conhece, o bandido chegando, intimidando, apontando armas, simplesmente ameaçando, nós temos uma discreta, mas significativa redução dos assaltos ao longo dos últimos anos. 2023, o ano passado, foi um pouquinho menor, eu estava dando uma olhada rápida aqui, na capital como um todo, mas o primeiro distrito, na zona central da capital, e o terceiro distrito, que fica bem na região da Cracolândia, eles tiveram uma redução dos assaltos em 2023 em relação a 2022. Não porque houve alguma grande coisa em 2023, é que vem uma queda constante, pequena, discreta, mas vem acontecendo. Em função de uma série de ajustes, até do policiamento que vem sendo feito. Foi mencionada a sensação de insegurança na zona central da capital. Quem já andou pela tarde, pela noite ali na capital, observa claramente os prédios abandonados, uma série de motivos, prédios fechados, ruas escuras, que dão essa sensação de medo. Mas eu gostaria de mencionar, foi até colocado a questão da prefeitura municipal, o seu papel na segurança. Deixa eu fazer uma comparação para ilustrar para a nossa audiência aí. Nós temos duas praças da Sé. Como assim? Nós temos a superfície da Praça da Sé, não tem a claridade, a iluminação, vem melhorando bastante, é claro, mas a gente tem a sensação de insegurança, de medo na superfície. Se nós descermos 20 metros para baixo na estação da Sé, do metrô, nós temos outra sensação, porque nós temos um ambiente limpo, iluminado, com câmeras, onde as pessoas se comportam de acordo com esse ambiente. A prefeitura tem um papel muito grande, claro, tentar desenvolver, modernizar, fazer a gentrificação, como se diz, do centro de São Paulo, como foi lá na Manhattan, Nova York, né? Aquela zona de baixo de Manhattan, da velha cidade. Essas regiões precisam ser recuperadas e, com isso, vai se melhorando substancialmente a qualidade de vida, a qualidade da segurança também. Coronel, a gente tem falado bastante também da questão da audiência de custódia, né? Só para um exemplo recente, a gente inclusive entrevistava ontem o delegado titular da primeira delegacia de São Paulo, aliás, da Seccional Centro, e ele contava que uma operação foi realizada no final de semana na região central, especificamente ali na região da Cracolândia. 9 traficantes foram presos. Desses 9, 8 já tinham passagem pela justiça, já eram reincidentes e tinham sido liberados. Muitos deles em audiência de custódia. Aliás, desses 9 presos, no final de semana, 2 já foram liberados em audiência de custódia. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada também, repensada na sua avaliação? Claro, essa é uma das questões que nos coloca nesse grande dilema. Segurança é um problema só da polícia ou só da justiça? É necessário, naturalmente, uma concertação, uma grande coordenação de onde estão os principais pontos frágeis, vulnerabilidade desse grande sistema de contenção ou de controle, que é uma forma de controle, afinal de contas, que vai da legislação que oferece a caixa de ferramenta para a justiça trabalhar, o trabalho da polícia de fazer a contenção nas ruas, e depois até o sistema prisional, que tem uma participação nesse conjunto todo. Todos eles precisam ter políticas que possam se harmonizar. Vamos pensar naturalmente que o Conselho Nacional de Justiça, ou talvez de legislação, está cheio de doutores para discutir essas questões, precisa definir realmente os mecanismos de contenção ou de redução da impunidade. Porque, afinal de contas, eu conversei recentemente com o delegado seccional, um delegado extremamente operante, preocupado, fazendo tudo que pode para melhorar as condições de segurança no que concerne ali a Polícia Civil, mas ele mesmo diz, vai até a audiência de custódia aqueles indivíduos que têm aquelas famigeradas 10, 20 passagens pela polícia. Parece que o indivíduo passou numa catraca, numa porta giratória, entrou para um lado, saiu para o outro, antes do policial sair até. Nós temos uma evidência de que foi falado do Nardoni, Cravinhos, essas coisas todas. O fato é que, nas sociedades desenvolvidas, é necessário que os próprios cidadãos tomem cuidado, colaborem com a vida social, mas é importante que os criminosos, os mais violentos, esses que têm alta reincidência, que são incuráveis, não resistem a qualquer tentativa de ressocialização,
botar 2 psiquiatras por dia na sua casa, como confessadamente fez lá o jogador Casagrande para se curar do vício da droga. Mas, afinal de contas, esse e mais o pessoal que participa do crime organizado, ele precisaria de uma resposta da sociedade, claro, um instrumental legal adequado, que os desestimulasse. Se não desestimula, pelo menos que eles fiquem longe da sociedade o maior tempo possível. Os americanos chamam de incapacitar esses indivíduos para voltar à sociedade e praticar crimes. Agora, Coronel, o senhor falava há pouco sobre a ressocialização. O que hoje dá errado nesse processo aqui no Brasil e o que precisaria ser feito para que a gente tivesse uma ressocialização minimamente efetiva? Porque hoje não funciona quase nada, né? Olha, eu fui visitar 3 presídios na Inglaterra sob gestão privada. Na verdade, a parceria público-privada é o privado que constrói, equipa e faz a gestão, mais como uma pesada supervisão e contrato do governo. São presídios de primeira classe, digamos assim. Não são para os piores criminosos, são para aqueles presos de média periculosidade, que é 90% dos presos. A preocupação que eles têm, primeiro, todos os 3 que eu visitei, com gestões diferentes, empresas diferentes, diziam a mesma coisa. Nós não acreditamos em ressocialização. A preocupação que todo presídio tem na Inglaterra, é a coisa óbvia e racional, é, primeiro, dar ao indivíduo condições, habilidades sociais para não entrar em desavenças ao retornar à sociedade. Não vamos nem falar se apegar à lei, né? Segundo, dar algum tipo de habilidade profissional. Então, preparar para o trabalho, preparar para o relacionamento social. Claro, o indivíduo volta desempregado para as ruas, sem um apoio emocional de familiares, é muito comum isso também. Sem essas 2 sustentações psicológicas fundamentais, ele acaba se perdendo, acaba voltando ao crime ou dando encontro aos amigos que o acolhem para o retorno à vida criminosa. Essa ideia de dar habilidades mínimas para o retorno à sociedade é um problema muito sério. Nós temos a quantidade mínima de sistema de educação para o trabalho nos nossos presídios brasileiros. Aliás, o que precisaria, antes de mais nada, é dar pelo menos condições de salubridade e segurança para os presos que estão nas mãos das facções criminosas para ter o mínimo de proteção dentro das celas. Entendi. E aí, sobre a saidinha temporária, pelo que eu estou entendendo do que o senhor disse agora, é um trabalho muito mais dentro do presídio do que com saídas esporádicas que você consegue chegar a uma ressocialização decente. Olha, a segurança tem uma série de questões que dão muito apelo político, aplauso social, dá muito likes aí, e isso rende votos, né? No dia seguinte ao massacre do Carandiru, com 111 mortos, foi feita uma pesquisa telefônica na população e foi apoio maciço àquela ação desastrada da PM, que eu entendo desastrada. E esse apoio virou votos que elegeu o comandante da operação, inclusive. Então, é necessário um pouco mais de sobriedade no tratamento, principalmente das autoridades nessas questões. A questão da saidinha é um dos menores problemas que nós temos. Óbvio, é necessária racionalidade para que os criminosos violentos, cruéis, crasinhos, por exemplo, ou vinculados a facções, não cheguem pela saidinha, pela saidona, porque em algum momento eles vão saindo, de uma maneira facilitada, como se fosse misturado no meio dos outros presos de menor perigo. Essa é uma questão muito importante. Mas também é necessário, já que vai ter saidinha, por que não começa a fazer saídas distribuindo ao longo dos 365 dias? Fazer um pacote concentrado vai dificultar a vigilância, obviamente, por parte da polícia, principalmente desses presos mais perigosos, que merecem realmente que o patrulhamento dê uma chegada na casa dele para ver se está por lá. Não tem sentido jogar 30 mil no Natal aqui em São Paulo, quando podia, desde o dia 2 de janeiro, 2, 3, 4, 5, e liberando paulatinamente os presos. Já saem 300 presos mesmo, todo dia aqui no sistema, sai um pouquinho mais para essa saída do vai e volta, do bate e volta das saídas temporárias, que é um direito que está inscrito lá na Lei das Execuções Penais. Algum dia esse preso vai sair? Vai. E na Inglaterra, como todos os países, vai se promovendo a renovação dos contatos familiares, que é o mínimo que ele precisa ter para tentar voltar a uma vida normal. E é importante também saber o seguinte, uma pesquisa feita na Universidade Federal de Pernambuco
e outras pesquisas vêm demonstrando isso, que essa massa de presos, né, bandidos variados, mas principalmente de menor periculosidade, 70% deles não voltam ao crime. A constatação de voltar, ser apanhado, pelo menos, ser condenado, é 70%, porque o ambiente prisional é tão agressivo, tão duro para o indivíduo, que ele não quer mais voltar para lá. Mas nós temos 30% que volta ao crime com rapidez. Coronel, para encerrar, o senhor falou em porta giratória, né? Em que o bandido entra por uma porta, sai pela outra, antes mesmo da polícia poder tomar alguma atitude, principalmente nessas audiências de custódia. O senhor acha que isso tem desestimulado a polícia ou o senhor acha que ainda não chegou a esse ponto, mas pode chegar? Não, não chegou. O que desestimula a polícia, naturalmente, é as condições de trabalho adequadas. Mas o que desestimula muito é a gente ver uma certa tendência que nós temos do país hoje, junto às altas cortes, especificamente o Superior Tribunal de Justiça, achando que as abordagens que os policiais fazem, elas contrariam alguns alicerces da democracia, da estrutura do direito e coisa do tipo. Veja só o que aconteceria se a polícia apenas reagisse ao crime, apenas atuasse depois que o crime acontece. Nós teríamos o caos aqui como em qualquer lugar da sociedade. Né? Então é necessário prestigiar, acreditar na polícia, porque não tem sentido o juiz da corte, alta corte do Superior Tribunal de Justiça dizer que aquele policial, caso real, né, que parou um veículo para abordar e encontrou mais de 100 porções de droga, ele não tinha o menor motivo para parar o veículo, portanto, aquela ação dele foi ilegal e incorreta. Isso é um fator que desestimula muito. Movimentos sociais que querem fazer restrições a condutas corretas por parte da polícia. Nós tivemos um movimento grande, o Black Lives Matter, nos Estados Unidos. Aquilo inibiu tanto a polícia que a polícia deixou de fazer o seu trabalho preventivo de abordagem nos bairros mais violentos e a violência explodiu nos Estados Unidos. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do ex-secretário nacional de Segurança Pública, o coronel da reserva da PM de São Paulo, José Vicente da Silva. Obrigado, coronel. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia, obrigado pela oportunidade.